Oi, alunos do 9º ano, aqui é o professor Marcelo Pedrezini, professor de Geografia, e eu vou falar sobre a atividade que vocês receberam. Vocês receberam essa mesma atividade na forma escrita, ela foi impressa, tá? Mas eu estou aqui oportunizando que vocês façam online. Facilita um pouquinho a vida de vocês, até a minha, e eu vou aceitar as duas formas, tá? Você pode fazer por esse formulário, ou você pode escrever naquele que você recebeu da escola. Você pode fazer os dois, só não pode ficar sem fazer atividade, tá? Então, primeira coisa, na hora que você recebe, coloca seu nome, leia o texto, tá? Nosso tema aqui é sobre o mundo ocidental, e vamos para as análises, ok? Aqui temos dois mapas, que vamos falar sobre eles, uma reflexão, e vamos para as perguntas. Eu vou auxiliando vocês nas respostas. Por que nós brasileiros nos consideramos ocidentais? Você pode recorrer ao texto, tá? Então, assim, a maioria dos autores, o que a gente conhece por literatura, sim, o Brasil é um país ocidental, pelos nossos valores referentes à cultura, ao capitalismo, à produção industrial, e a democracia e assim por diante, tá? Então, na pergunta por que nós brasileiros consideramos ocidentais, você pode utilizar esse argumento, tá? Não precisa escrever, pode usar o microfone do seu celular e falando as respostas, que o celular mesmo vai transcrevendo essas respostas na forma escrita, tá? Ao final é só clicar em enviar que eu recebo essas informações, tá? Segunda questão, qual parte da notícia remete à ideia de que o Brasil pode não ser considerado um país ocidental? Veja só, nós estamos aqui discutindo, então não tem nada definido. Qual parte da notícia remete à ideia de que o Brasil pode não ser? Não estou dizendo que ele não é, eu estou dizendo que ele pode não ser considerado, tá? Então vocês vão procurar na notícia, vão ver que tipo de valores o Brasil lá fora é visto, tá? E se esses valores são adequados a uma classificação do Brasil como um país ocidental, equivalente a países europeus, equivalente aos Estados Unidos, à Austrália, à Nova Zelândia, assim por diante. Tá? A outra pergunta, como esse termo foi abordado na Guerra Fria, vocês vão estudar um pouquinho mais para frente que a Guerra Fria é o período em que o mundo é bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Claro, então, a parte ocidental puxada pelos Estados Unidos e a parte oriental puxada pela então União Soviética Socialista. Mas essa definição já não existe pelo fim do socialismo e hoje predominantemente capitalismo, tá? Agora, uma das perguntas que vocês vão ter que ter grande percepção, tá? Descreva as diferenças entre os dois mapas. Então eu selecionei aqui dois mapas com o mesmo título, Ocidente e Oriente, e mais abaixo, Ocidente e Oriente. É a mesma informação, porém com interpretações diferentes. Nessa primeira interpretação, ela é muito simplória. Você divide o mundo pelo meridiano de Greenwich. Tudo que está a oeste a gente chama ocidental, tudo que está a leste desse ponto a gente chama de oriental, tá? Mas essa é uma classificação utilizada para geografia física, tá? Já na questão de nações, de países, a gente tenta utilizar essa classificação. Veja só, é o mesmo tema, Ocidente e Oriente, porém está dividido, não existe uma linha reta. Olha, países ocidentais, nós temos aqui Canadá, Estados Unidos, países europeus, Austrália, Nova Zelândia, tá? E um mundo chamado então oriental, China, Japão, Índia, os países do Oriente Médio, tá? Um mundo com valores diferentes, valores na religião, na língua, muito diferentes do que temos no mundo ocidental, puxados pelo capitalismo, a democracia, o consumo, as indústrias, tá? Muito próximo a países europeus e países da América Anglo-Saxônica, que são Estados Unidos e Canadá. Tá? E a outra pergunta, quais seriam outras classificações para o Brasil? Né? Pode ver que nesse mapa o Brasil não aparece. E agora? O Brasil é um país ocidental? É um país emergente? Então vocês procurem no texto que existe uma outra classificação
para o Brasil, assim como outros países. Olha que de início ele não está classificado aqui como um país ocidental. Ok? E a última questão: quais fatores excluem o Brasil e a América Latina do clube dos países ocidentais? Então vocês veem aqui que a América Latina não está incluída nisso. Mas por quê? Então temos um texto, temos uma notícia, uma reflexão, tá? E temos aqui ao final uma análise. A expressão mundo ocidental abrange uma região complexa, dinâmica, difícil de generalizar. A gente generaliza, tá? Ela refere-se a diversas culturas, estruturas, tá? A América Latina e Brasil é particularmente problemática essa definição, tá? Porque nós tivemos uma colonização que deixou assim, marcas culturais como a língua, tá? O português e o espanhol, sem dúvida uma relação muito próxima com os países europeus, mas nós temos questões de subdesenvolvimento, tá? E ditaduras, tá? Isso é uma imagem negativa, isso está muito longe de países ocidentais, então essa característica pode colocar o Brasil fora desse grupo, tá? Então são reflexões, vocês façam as reflexões, escrevam ou falam ela e me enviam ao final. Vou considerar tanto a escrita quanto a online, ok? É só isso por enquanto e até a próxima, gente.